Como entrar em forma? Como entrar em forma? Esse é um assunto muito bacana que várias pessoas têm interesse, principalmente alguns homens que falam sobre esse assunto, homens acima dos 40 anos. Se você não me conhece ainda, meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Vamos falar desse assunto, entrar em forma, porque é um assunto chega a ser polêmico, chega a ser confuso. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui também entender um pouco mais de como é que é essa questão de entrar em forma. E compartilha com aquela pessoa querida. Aquela pessoa querida que fala para você que quer entrar em forma, compartilha com ela, mas compartilha agora. É o que eu ouço no dia a dia de muitos homens, principalmente homens, como eu disse. Eles dizem por aí, assim, eu estou precisando entrar em forma, ou esse ano eu vou entrar em forma. Não, esse mês eu vou entrar em forma, ou eu quero entrar em forma. Mas a palavra entrar em forma, ela sempre está fazendo parte do contexto aí do discurso desses homens. Mas tem mulheres também que falam isso, né? Ok, entrar em forma. Primeiro ponto importantíssimo que eu preciso definir é o que é entrar em forma. Mas a gente vai falar disso. Agora, um ponto interessante de entender que não é algo único. Não é algo único. Entrar em forma não é algo único para todo mundo. Quando eu falo entrar em forma, como diria Marcelo Germano, que é um grande player aí que mexe com empresas, com desenvolvimento de empresas, né? Se a gente pode dizer assim, ele fala que é uma palavra grávida, porque tem muitas interpretações, né? Muitos significados lá dentro dessa palavra. Então é uma palavra grávida. Então assim, quando eu digo vou entrar em forma, eu não disse muita coisa, né? Eu não fui específico no que eu disse. Então, não é algo único. Então, a gente não pode achar que, o fulano falou que vai entrar em forma, ele vai fazer a mesma coisa que eu. Não. Ou eu, como profissional, uma pessoa fala que quer entrar em forma, eu já achar o que é o entrar em forma dela. Não. Entrar em forma é muito amplo. É uma palavra grávida e tem um grau de individualidade dentro dessa palavra. Porque entrar em forma para uma pessoa é um determinado conjunto de ações, de hábitos, e para outra pessoa, entrar em forma é um outro conjunto de hábitos e ações. Pode ter algo em comum. Pode ter algo em comum, como pode não ter. Então eu não posso sair por aí achando que a pessoa falou que quer entrar em forma e eu já sei o que é entrar em forma. Ou a pessoa mesmo falar que quer entrar em forma e não refletir sobre o que é entrar em forma para a pessoa. Isso é muito importante. Isso é um ponto fundamental. Porque, o que todo mundo fala, né? Do filme da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Então eu tenho que saber exatamente para onde eu vou. Então falar assim, nas férias eu vou fazer uma viagem. Pode ser uma viagem para a cidade vizinha, pode ser uma viagem para o outro lado do planeta. Então, fazer uma viagem é muito amplo. Fazer uma viagem é também uma palavra grávida. Uma palavra que tem várias possibilidades dentro dela. Então eu preciso ser mais específico quando eu falo de entrar em forma. Para mim mesmo. Isso é para mim mesmo. Para quê? Para que eu crie uma seta mental de para onde eu vou levar o meu corpo, para onde eu vou levar a minha energia, para onde eu vou levar os meus recursos para poder fazer com que realmente aconteça isso. E o entrar em forma é interessante porque para alguns
tem uma conotação do aspecto físico, para outros tem uma conotação da funcionalidade, né? de poder, de melhorar o condicionamento físico, por exemplo. Né? Então, é algo amplo e diverso. Agora, entrar em forma em si é uma oportunidade de movimentar o esqueleto. Como eu digo, né? Já disse isso várias vezes nos meus stories, disse isso várias vezes em vídeos, enfim. É mostrar para o meu sistema que eu vou entrar em movimento. E o que você quer dizer com isso, Eduardo? Eu quero dizer o seguinte: nós temos um sistema, que é o nosso sistema, do nosso corpo, que a nossa mente tem o poder sobre o nosso corpo. Às vezes a gente não usa, mas aí eu estou mostrando para todo o meu sistema que eu vou entrar em movimento. É isso. Que essa fase que eu estava sedentário, que eu estava parado, que eu estava me alimentando mal, que eu não estava cuidando do meu corpo, ela acabou. E a partir de agora, eu estou entrando numa outra fase, uma fase que eu vou efetivamente cuidar do meu corpo para valer. É importante isso, porque eu sinalizo para o meu corpo, eu sinalizo que a gente virou o jogo, que a gente mudou de jogo. Então, eu falo, né? Essa fala minha. Faz o seguinte, faz meia dúzia de flexão de braço, você pode naturalmente, né? Faz meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal e mostra para o seu sistema que você vai entrar em movimento. É isso, né? Porque talvez meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal, para algumas pessoas é muito pouco, daria para fazer mais. Mas o intuito não é fazer para ter uma resposta da musculatura. O intuito é fazer para avisar para o sistema, nós vamos entrar em movimento. Pegou? Pegou aí? Então, é uma oportunidade, né? Quando eu decido entrar em forma, é uma oportunidade de colocar o esqueleto em movimento. E o nosso corpo, nosso aparelho locomotor, precisa de movimento. Necessita de movimento. O universo está em movimento. O que não está em movimento, morre. Então, nós necessitamos fazer movimento, nos movimentar, gerar movimento. É importantíssimo isso. É mais do que importantíssimo, é fundamental para a sobrevivência. É fundamental para a sobrevivência. E aí, quando eu decido entrar em movimento, entrar em forma, eu começo a aprender várias questões, várias chaves importantes para o meu desenvolvimento, vários códigos importantes para o meu desenvolvimento. Eu aprendo mais sobre atividade física, eu aprendo mais sobre qual atividade física eu devo fazer, o tempo da atividade física, como é que faz aquela atividade física. Eu aprendo mais sobre alimentação, como eu devo me alimentar, quais são os alimentos adequados, quanto que eu me alimento, quando que eu me alimento, quando, né? Tempo, quanto tempo. Então eu vou criando um aprendizado importantíssimo para o meu desenvolvimento do meu corpo. Ah, Eduardo, mas esse negócio de corpo assim, né? Não é muito fútil? Pois é, tem gente que acha. Mas quando eu olho no espelho, tem um espelho aqui, tá? Quando eu olho no espelho e não fico satisfeito com a imagem que eu estou vendo ali, a minha autoestima vai lá na canela. Isso é bom? Não é bom. Então eu olho ali no espelho, eu gostaria de ter um abdômen trincado, eu gostaria de ter mais massa muscular, eu gostaria, né? E aí vem. Então, vamos tirar esse gostaria, vamos colocar que eu vou fazer, né? Então é importantíssimo isso, né? Olhar no espelho e ficar satisfeita com a imagem que eu vejo lá do outro lado. Entende? Então, não tem nada de fútil. Não tem nada de fútil. E este corpo aqui é o veículo que vai me levar em direção aos meus objetivos, tanto profissionais quanto pessoais. E também, se eu já sei
qual é a minha missão aqui na Terra, o que eu vim fazer aqui na Terra, é o meu corpo, o veículo que vai me levar em direção à minha missão também. Então é importantíssimo que eu cuide dele. Quem acredita em Deus, né? Deus nos deu esse corpo para a gente estar aqui na Terra, cumprindo o nosso propósito. Eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar muito bem dele. Quer ver? Para quem tem carro, por exemplo, você colocaria o seu xixi, sua urina, no tanque do seu carro? Não, colocaria. Mas eu me alimento de forma inadequada. Eu não alimento meu carro de forma inadequada. Eu ponho uma gasolina boa ali. Mas eu me alimento de forma inadequada. Não é contraditório? Contraditório, né? Pois é. Então, é sobre isso. Né? É a oportunidade de eu parar e olhar para mim, para o meu corpo, e falar: eu estou satisfeito? Eu estou satisfeito? O que eu quero mais? O que eu posso mais? O que eu devo mais? A última vez que eu fui no cardiologista, aliás, qual foi a última vez que eu fiz um check-up, que eu procurei fazer um exame de sangue, um teste de esteira, um eletro, ver a pressão arterial, né, aferir a pressão arterial? Qual foi a última vez? É uma boa pergunta para se fazer nesse momento. Mas enfim, fui lá, tomei aquele tranco do cardiologista, falou que eu estou acima do peso, colesterol está alto, triglicérides está alto, glicemia está alta. É um momento para eu parar e ajustar a rota. Eu estou numa rota de colisão. Eu quero essa rota de colisão? Não, não quero essa rota de colisão. Então eu preciso rever. Urgentemente a rota que eu estou. Agora você imagina, trabalhando com fitness e emagrecimento desde 95, com a fisioterapia associada. Quantas milhares de casos de pessoas que eu acompanhei, que eu vi, né? Eu falo que é um privilégio que Deus me deu de ver a pessoa chegando ali, sem condicionamento físico, acima do peso, triste, muitas vezes até em quadro depressivo, e aí você vê a pessoa melhorando, fazendo atividade física, melhorando o condicionamento físico, melhorando a massa muscular, melhorando a definição, tirando aquela barriguinha para fora, né? Eliminando aquela barriga. É muito bacana ver isso. É sensacional ver isso. Então, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro só falando, contando história de pessoas. Eu vou contar a história de algumas pessoas mais marcantes, recentes, né? Tem um aluno aqui da VIP, inclusive, se você não sabe, a VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. Tem um aluno, ele deu o primeiro passo dele, vindo aqui à VIP, começando a atividade física. 2 vezes por semana, que é o que a grande maioria dos nossos alunos fazem, inclusive eu faço musculação 2 vezes por semana. Nossa, Eduardo, mas 2 vezes por semana é tão pouco. Dentro da nossa metodologia, a gente tem algumas respostas muito interessantes com 2 vezes por semana. E várias pessoas falam assim: nossa, sem desmerecer outro lugar, por favor, fala da pessoa, tá? No outro lugar que eu ia, eu fazia 5 vezes por semana, mas aqui, com 2 vezes por semana, eu tenho mais resultado. É uma metodologia que a gente segue. Atletas que eu já acompanhei de luta, cara, eu treinava 3, 4, 5 vezes por semana no outro lugar. Aqui eu treino 2 vezes por semana, eu tenho mais resultado. É a metodologia. Mas enfim, voltando. Ele começou fazendo 2 vezes por semana. E aí, um belo dia, ele se empolgou em começar a pedalar também. E aí começou a pedalar. A gente fez alguns pedais juntos, inclusive, foi muito bacana. E ele pegou a bicicleta que ele tinha lá e começou a pedalar. Simplesmente. E aí ele decidiu comprar uma bicicleta melhor, aí ele foi melhorando a bicicleta. Então tá com uma puta bike bacana hoje. E lá se foram 20 quilos a menos. Porque aí mudou a alimentação, procurou ter um estilo de vida mais saudável. Percebe a mudança? Né? Como é bacana. E para ele isso foi entrar em forma. Tem um outro aluno nosso que ele está super preocupado com a barriga. Ele quer
muito diminuir a barriga, ele fica pedindo para fazer mais abdominais. E a gente sabe que não é fazendo mais abdominais que eu vou diminuir a barriga. Quando eu faço abdominal, eu não estou queimando a gordura da barriga. Inclusive, aqui na playlist tem vídeos falando sobre isso. Vídeos falando sobre queima de gordura localizada. Se te interessa esse assunto, procura aqui. Tem também falando sobre abdômen trincado. Procura aqui também. E aí, eu falei para ele, vamos marcar uma avaliação para a gente sentar e conversar? E eu poder te dar um norte, poder te dar um posicionamento com relação aos seus objetivos. E aí ele veio, a gente conversou e eu expliquei tudo isso para ele, né? Que não é fazendo mais abdominal, que a alimentação é 80% do resultado, porque diminuir a barriga é emagrecer, que tem a barriga, que tem a gordura entre a pele e o músculo, e tem a barriga que tem a gordura lá dentro, entre as vísceras, também tem vídeo falando sobre isso aqui. Enfim, e aí, que é, não vou lembrar o nome do vídeo agora, mas é alguma coisa com relação à barriga, tá? E aí ele começou a fazer esse ajuste, né? Porque entrar em forma na cabeça dele é diminuir essa barriga, né? É diminuir essa barriga. Tem um aluno, bem interessante essa história. Ele me procurou para fazer o treinamento de emagrecimento comigo, né? O treinamento de emagrecimento que eu tinha, que na época era presencial e em grupo. E ele fez esse treinamento e ali várias sementinhas foram plantadas e ele, ainda assim, ele não conseguiu emagrecer. Bom, mas foi melhorando, né? Não conseguiu emagrecer tudo o que ele queria, mas foi melhorando, foi se engajando mais com a atividade física. E aí ele passou com o médico e o médico deu aquele tranco pesado. E aí a ficha caiu, ele ficou sensibilizado com aquilo. E aí ele procurou uma nutricionista, começou a mudar a alimentação e foram também mais de 20 quilos eliminados. Bacana, né? Muito bacana. E para ele, entrar em forma era emagrecer. Para chegar lá no médico novamente e não tomar aquele tranco, né? Receber aqui em Campinas, eu estudei num colégio chama, né? Imaculada. E lá recebi um carimbinho, né? De ótimo, muito bom, regular, né? Para receber o carimbinho de ótimo, né? É isso, né? Eu quero voltar lá no médico, quero voltar lá no cardiologista e que ele me elogie, que ele não fale que eu estou à beira de ter um problema, na rota de colisão, não é? E uma última história, essa é muito marcante. É o pai de uma amiga minha, ela me ligou, falou, cara, eu preciso mandar meu pai aí para você, ele está numa situação bem difícil e eu queria que você fizesse uma avaliação e desse uma posição para ele. Tá bom, manda aqui. Ele não estava, assim, super acima do peso, um cara alto, né? Um perfil mais magro, assim, tinha uma barriguinha e tal, mas a questão ali era outra. Pressão elevadíssima, com risco, colesterol, triglicéridos, glicemia alterado, e ele tinha um outro ponto que chama hiperreatividade pressórica. O que é isso, Eduardo? É assim, a pessoa começa a fazer exercício e o exercício nem está tão intenso assim, não está nem tão forte assim, né? Vamos pensar aqui numa bicicleta ergométrica. Nem pus tanto peso na bicicleta. Quanto mais peso eu ponho, mais intenso está o exercício. Nem pus tanto peso. E a pressão dá aquele salto, né? A pressão tem aquela elevação abrupta. Isso é a hiperreatividade pressórica. Ele tinha. Então eu fiz todo um trabalho com ele. Tinha que ser um trabalho muito lento. Eu punha ele na esteira. A gente ia bem lentamente na esteira. Porque se eu acelerasse o passo, a pressão ia subir. Eu tinha um limite que eu podia trabalhar, tanto da pressão máxima, que é a sistólica, quanto da pressão mínima, que é a diastólica. Eu tinha que estar sempre monitorando isso. Ele ficava com o esfígmo no braço e a todo tempo eu ia ali aferindo a pressão para saber como é que ele estava. Um pouquinho ela ia subir, mas ela não podia subir muito. E ele foi melhorando e ficou zero. A pressão voltou ao normal, acabou a hiperreatividade pressórica, diminuiu o triglicéridos, colesterol, glicemia e ele ficou zero. Olha só que bacana. Para ele, entrar em forma era recuperar a saúde. Era um executivo de uma grande empresa, trabalhava com satélite, né? Enfim. E para ele era isso, recuperar a saúde. Então eu estou contando essas histórias para quê? Para mostrar que é possível, para mostrar que dá,
para mostrar que se essas pessoas conseguiram, eu também consigo, que eu preciso definir o que é entrar em forma para mim. É até bonito ver você falando desse jeito, é empolgante ver você falando desse jeito, mas... E aí a pessoa vem com as desculpas. Nunca fui bom com esporte. Lá na educação física da escola, sabe? Aquela educação física da escola? Eu era o último a ser escolhido. Então, é isso, eu não sou bom com esporte. Ok? Que tal a gente começar agora a ser bom em algum esporte? E não precisa ser um esporte que exija muita coordenação, muita competência, muita capacidade física, muita coordenação motora, muita consciência corporal. Não precisa ser um esporte assim. A gente pode começar com um esporte menos exigente nesse aspecto. E aí a gente vai subindo degrau a degrau. Olha só. A minha filha, eu levei... Tem um parque aqui em Campinas que se chama Lagoa do Taquaral. E eu tinha o hábito de levá-la lá, final da tarde, final de semana, para andar de bicicleta. Eu estava ensinando ela a andar de bicicleta sem rodinha. Ela tinha uns 3 para 4 anos. E aí, ela começou a ver o pessoal andar de patins e de skate. Ela ficava olhando, né? Eu falei assim, Duda, você gostaria de aprender a andar de patins ou de skate? Ela falou assim, gostaria. E aí eu comprei um patins e um skate para ela. E comecei a ensinar ela a andar de patins e skate, só que eu não ando nem de patins e nem de skate. Eu fui no YouTube procurar como é que faz. E aí eu fui ensinando. Só que aí ela foi evoluindo, chegou num nível que eu falei, cara, eu vou ter que comprar um patins para mim para poder acompanhá-la. E aí eu comprei, só que eu também não sabia andar. E aí eu segui as lições que eu passei para ela, eu comecei a usar para mim. E fui aprendendo. E isso é extremamente importante para o nosso cérebro, para o nosso sistema, porque exige novas conexões entre os neurônios para eu aprender uma habilidade que eu não tenho. Que tal? Convencido? Então, nunca fui bom em esporte? Tira da frente. Vamos começar. Vamos ser bom em algum esporte primeiro. E depois a gente vai trocando, evoluindo e melhorando e aprimorando. Eduardo, é que eu já tô velho demais. Tô muito velho, não dá mais. Quanto que é muito velho? Tem casos, a gente vê aí direto, pessoas com 70, 75, 80, 85 anos que decidiram começar a fazer atividade física e mostram um físico assim, impressionante. Não tem muito tarde, não tem muito velho. Não existe isso. Qualquer hora é hora, qualquer momento é momento. E lembrando que entre os 60 e os 70 anos há uma perda de massa muscular que gira em torno de 10 a 15%. Não é o peso da balança. Não é que eu vou subir na balança e vou ter de 10 a 15% a menos. Eu vou ter de 10 a 15% a menos de músculo. De músculo. Pode ser que a balança não altere porque eu estou ganhando gordura. Chocante, né? Imagina um motor de um carro com 10%, 15% a menos de potência. É isso. E aí é a dificuldade das pessoas com mais idade de subir uma escada, de entrar no carro, sair do carro, levantar de um sofá mais baixo, levantar do vaso sanitário. Percebe? Então, não tem essa de estou velho demais. Sempre é um momento. O momento é agora, é já. A gente vira o jogo nesse momento, quando a gente decide virar o momento. Tem umas situações que as pessoas têm problemas ortopédicos, vamos dizer assim, ou problemas no aparelho locomotor. Dor no joelho, dor no ombro, dor na lombar, dor no quadril, um desgaste. Eu sou fisioterapeuta, eu atendo pessoas aqui assim. E o que eu indico para essas pessoas é fazer atividade física. Não é parar com a atividade física, não é evitar a atividade física. Pelo contrário, óbvio que tem que ser algo, em algumas situações, adaptado, devido às limitações daquela pessoa. Mas ela tem que fazer atividade física, inclusive para melhorar a massa muscular daquela região. Para proteger aquela região, para estabilizar aquela articulação. Então, ter algum problema, ter uma lesão, ter um processo inflamatório, ter dor, não é desculpa. Vamos fazer assim, tirar essa desculpa da frente.
Essa desculpa de ter algum problema, essa desculpa de estar muito velho, essa desculpa de nunca fui bom no esporte. Essas desculpas, quando a gente tem esses montes de desculpas, elas formam uma cortina de fumaça aqui na frente, assim, ó, que impede a gente enxergar o nosso objetivo, lá do outro lado, aonde eu quero chegar, para eu ter uma seta mental e me dirigir em direção ao objetivo. Fica uma cortina de fumaça que eu me perco. Então, chega de desculpas e vamos de fato andar na direção dos objetivos. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem quer, vai lá e faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Simples assim. Mas tem um outro lado da moeda, né? Tem aquela pessoa que ela se empolga, ela vê isso aqui, ela fala, nossa, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou entrar em forma. Eu vou entrar em forma agora. E aí ela sai por aí fazendo sozinha, sem orientação nenhuma, de qualquer jeito. É o que eu mais recebo aqui, né? A pessoa me procura com uma lesão, com dor, com processo inflamatório. E aí eu sempre investigo. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que você fez, o que você deixou de fazer. E a pessoa me fala, um belo dia eu botei na cabeça que ia começar a correr, calcei um tênis lá do que estava no armário e saí correndo para a rua e começou a doer meu joelho. Então é isso. Não é empolgar. A empolgação, ela é bacana. A empolgação, ela é bacana por quê? Porque ela gera movimento, ela faz eu sair da inércia. Ela me tira da inércia para começar a fazer alguma coisa. Mas tem um outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é: eu posso estar andando em direção a um abismo e nem sei. Na ânsia de querer melhorar, de querer entrar em forma, eu posso dar um tiro no meu próprio pé, querendo melhorar minha saúde e acabar piorando a saúde. Por quê? Porque eu saio fazendo de qualquer jeito, eu não tenho orientação e eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sempre falo isso, né? Quando a máquina de lavar quebra em casa, eu pego a chave de fenda e vou abrir a máquina de lavar? Não. Eu chamo o mecânico do meu carro? Não, por mais profissional que ele seja. Não é a especialidade dele. Eu chamo um especialista em máquina de lavar. Então, o que eu preciso? Eu preciso de orientação. Eu não posso sair fazendo de qualquer jeito. Então tá, Eduardo, vamos lá. Vamos baixar um pouquinho essa poeira da empolgação. O que eu preciso fazer? Como é que faz? Bom, primeiro ponto, eu tenho que ter um plano. Eu tenho que ter um plano a seguir. Um planejamento a seguir. E o primeiro passo do plano é saber o que é entrar em forma para mim. E aí eu vou dar alguns exemplos. Entrar em forma para mim, Eduardo, é assim, ó. Eu subo um lance de escada lá na empresa, chego lá em cima, esbaforido. Não aguento nem falar. Não quero mais isso para mim. Bacana, legal. Não, entrar em forma para mim é poder jogar bola com meu filho, sabe? Meu filho tá com 5, 6 anos, sabe que aquele negócio de quer jogar bola, e eu queria jogar bola com ele, mas essa barrigona aqui não deixa, tô muito acima do peso. Então tá, beleza? Não, entrar em forma para mim é dar uma shapeada. Eu tô com uma barriga muito grande, eu tô assim, com as coxas, muita gordura na coxa, fica incômodo. Não, entrar em forma para mim, cara, é assim, ó, eu poder botar uma roupa, né? As roupas não estão cabendo em mim, tá tudo torta, tá tudo esticada. Entrar em forma é eu ter um corpo bacana, que minha mulher se orgulhe de mim, que a minha mulher volte a me desejar. Entrar em forma para mim é chegar lá no futebol. É chegar no futebol e rebentar a boca do balão, correr na frente de todo mundo. Isso que é entrar em forma para mim. Entende o quanto amplo é entrar em forma? Então eu preciso definir, e não precisa ser um, né? Pode ser mais do que um. Entrar em forma para mim é eu começar a poder dar umas pedaladas aí, sabe? O pessoal faz mountain bike, eu acho legal, o pessoal entra no meio do mato, faz trilha. Eu queria fazer, mas eu acho que eu não aguento, né? O pessoal, eu vejo lá, né? 3 horas de pedal, imagina, se eu der uma volta no quarteirão, eu já tô com a língua para fora. Entende? Então, defina o que é entrar em forma. Porque senão eu não tenho uma seta mental para andar na direção do objetivo. E eu preciso ter. E como eu disse, pode ter mais do que um. Eu dei alguns exemplos aqui só, né? Pode ter mais do que um. Inclusive,
Seria interessante, deve ter mais do que um, né? Porque esses objetivos, eles me empurram para frente, eles me empurram em direção ao meu objetivo, né? De andar, de sair da inércia, de sair do sedentarismo. Então, o primeiro passo é esse. Para eu ter um plano, eu preciso antes definir aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. E aí, é assim, o ideal do ideal é ser acompanhado por um especialista, alguém que saiba o que está falando, que tenha base no que está falando, que tenha conhecimento. Porque aí sim, eu vou saber exatamente o caminho que eu devo seguir. Porque assim, ó, você, é melhor esse caminho aqui. Agora, não, você, o ideal seria este caminho aqui. É só um especialista para poder falar. Eu atendo direto pessoas aqui. Direto. Essa semana eu atendi um caso de um cara, teve uma lesão grave na coluna e perdeu um pouco do movimento do pé, da funcionalidade do pé. Não tem como correr, não tem como caminhar. E ele fez uma caminhada aí que ele foi num sítio, alguma coisa assim, voltou com dor na lombar. Por quê? Aquela falta de movimento no pé está sendo compensada na coluna. Então precisa de um especialista para poder orientar, para poder falar, cara, você não vai dar para ficar correndo, não vai dar para ficar caminhando. A gente tem que achar alguma outra atividade para você, por causa dessa limitação que tem no pé. Entende a importância do especialista? Não, você com essa alteração postural, o ideal seria a gente tratar essa alteração postural antes de começar a correr. Não, você quer jogar bola com esse joelho todo solto aí, sem estabilidade nenhuma no joelho? Você quer correr e esse joelho seu, toda hora que você pisa, ele roda para dentro? Não tem como. Entende? A importância do especialista. Por que precisa de um especialista? Então, tá aí. Ter um plano e ter um especialista. E aí, assim, eu vou ter um programa, né? Aqui na VIP, por exemplo, a gente não monta ficha de treino. Fichas aleatórias de treino. A gente monta o quê? Um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que levem a pessoa em direção ao objetivo dela, que levem a pessoa em direção às necessidades dela, que ela trouxe e que foi observado no dia da avaliação. Pegou? Então, esse programa ele tem 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica. Não é ficha aleatória solta. Isso acontece, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, Edu, você não monta um treino para mim? Não, não monto. Monta um treino para mim. Já tive amigos, ficaram chateados comigo por conta disso. Não tem como montar um treino para você. Não estou te acompanhando, não sei que treino que você já fez, não te conheço nesse aspecto, né? Te conheço como amigo, mas não te conheço nesse aspecto. Saber como é que você funciona. Não vou acompanhar você fazendo, não vou saber se você está executando da forma adequada ou não. Enfim, não dá. Não dá. É um programa extenso que eu consigo enxergar de hoje até onde você vai. É isso. Eduardo, mas eu não tenho um programa. É assim, ó. Todo mundo tem um programa, consciente ou inconsciente, sistematizado ou não sistematizado. Mas todo mundo tem, nem que seja um programa 3 séries de 10 a vida toda. Tem também. Mas eu preciso ter um programa, porque aí eu vou tendo etapas nesse programa que vão me levando na direção do meu objetivo. Essa etapa, ela faz eu adquirir algumas capacidades que são importantes para a próxima etapa, onde eu vou adquirir outras capacidades que são importantes para a próxima etapa, e assim eu vou evoluindo fisicamente. Outro ponto importante, né? Então ter um programa de treino, né? Ter um programa de treinamento físico, e eu tenho que ter também um plano alimentar, cuidar da minha alimentação. Por quê? A alimentação é o combustível que eu vou usar ali na hora de fazer o exercício de musculação, de corrida, de pedal, de natação, não importa. É o combustível. Qual é o combustível que eu estou colocando para dentro? É lanche? É hambúrguer? É batata frita? É milkshake? Como é que você acha que vai ser o desempenho da minha musculatura? É doce? Açúcar? Chocolate? Não estou falando que não pode comer. Só estou falando que não pode ser essa minha alimentação.
Não pode ser essa a minha alimentação. E o sono? E o sono? Se eu não durmo direito, se eu não tenho um sono reparador para repor as minhas energias, para descansar o meu sistema, como é que eu posso render no dia seguinte no meu treino? Não tem como. Entende a importância do especialista? Ele vai perguntar como é que é o seu sono, como é que é a sua alimentação, que é o tripé que sustenta o estilo de vida saudável: atividade física, alimentação e sono. Bora dar o primeiro passo? Adoro essa parte. Bora dar o primeiro passo junto comigo? Então me responde, o que poderia ser feito já, agora, nesse instante, para começar a movimentar esse esqueleto? Agora, o que poderia ser feito? Agora, desde já. Talvez aquela meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal que eu falei agora há pouco. Talvez uma caminhada de 5 minutos em volta do quarteirão. Ah, Eduardo, mas o quarteirão da minha casa é muito grande. Começa com as desculpas, né? Que a gente falou agora há pouco. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Quem quer vai lá e faz. Quem não quer dá desculpa. Então vai de esquina em esquina. Não, mas eu moro no condomínio. Então anda 5 minutos. 5 minutos. Simples. 5 minutos. Começa. Qual é o passo que eu posso dar agora, já nesse instante? Diz. Comenta aqui para mim, para eu saber qual foi o passo que você decidiu dar. Talvez, junto com esse passo em relação à atividade física, em relação a entrar em forma, eu queira dar um passo também em relação à minha alimentação. Eu vou, por exemplo, estipular que segunda-feira é o Dia Internacional sem chocolate em casa, sem refrigerante, por exemplo, ou sem doce. Não precisa ser tudo isso, né? Um passo pequeno. Um primeiro pequeno passo em relação à atividade física e talvez em relação à alimentação. Eduardo, eu durmo mal pra caramba, eu vou dormir super tarde. Eu também quero fazer um passo sobre o sono. Então tá, fala aí. Eu vou dormir 15 minutos mais cedo do que eu tô habituado. Eu vou deitar na cama, nem que eu não durma, eu vou deitar na cama ali, ficar ali quietinho, faço minha oração, faço uma meditação, leio um livro, não sei. Vou fazer algo que estimule meu sono, tá bom? Legal também. Agora, eu preciso estipular algo em relação à atividade física. E pode ser em relação à atividade física em si, como a gente falou, a caminhada, flexão de braço, abdominal. Mas pode também ser algo em relação a adquirir um hábito saudável. Por exemplo, de ir até a padaria a pé, de ir até o supermercado a pé, de levar o cachorro para passear, de subir 2 andares de escada. Não importa. Então tem uma gama de oportunidades aí para fazer. Agora é hora de fazer, de dar esse pequeno passo, de mostrar para o seu sistema que você vai entrar em movimento e vai entrar em forma. Que tal? Faça. Não adianta ter todo esse conhecimento que a gente está aqui, sei lá, mais de 30 minutos aqui, com certeza. Tem um reloginho aqui que eu fico olhando para ver como é que está o tempo. Mas com certeza mais de 30 minutos. Não adianta vir aqui, pegar todo esse conhecimento, encher a cabeça de conhecimento e não fazer nada. O conhecimento tem que vir para cá, ó. Tem que vir para cá, ó. Tem que vir para cá, ó. Fechou? Começa agora. Não adianta eu ter esse conhecimento, falar no almoço de família, falar no happy hour da empresa e não fazer acontecer. Se está aqui até agora é porque quer realmente entrar em forma. Então começa agora. Vem comigo, fica a dica. Valeu!